Fé em Deus, minha família. Muita paz, prosperidade na minha, na sua vida. Já vou passar a visão que eu tô bolado, tá ligado? Fiz um vídeo até lá pra página lá do Facebook lá. Era pra jogar aqui no Instagram, mas o bagulho tá 16 minutos, então não quer ir. Resumindo, mano. Ontem, o meu paizão Guaraná me mandou um link que o cidadão lá, do bagulho do canal, aquele mandadão lá, jogou o Felipe Neto na justiça, tá ligado? E sei lá qual foi do bagulho. Aí hoje eu acordei de manhã, fui trabalhar, fui lá na minha comunidade, fui lá na minha mãe não tava em casa, mas pá, isso e aquilo. A rapaziada montam aqui no Instagram falando que eu sou ingrato, porque o Felipe Neto pegou o meu canal lá com o YouTube, me devolveu e agora o cara tá botando ele na justiça e a culpa é minha. Primeira coisa que não tá ligado no papo, nem vem pra guerra, que se vai ficar sem munição e vai tomar tiro de bobeira. Primeira coisa, o Felipe Neto foi mais uma voz, assim como o Whindersson Nunes, assim como outros artistas, assim como a Maria, que é anônima, o João, que é anônimo, o Luiz, o Kleber, não sei quem, a Bia, Fernando, Matheus e o Gabriel, que são anônimos, pularam no meu caô. Mas o YouTube, o bagulho entrou aqui, saiu aqui, não me agilizou em nada. Chegamos até o dinheiro, que eles queriam dinheiro, eles queriam farmir, tá ligado? Com toda a minha fama, mano, minha mãe sempre me ensinou, filho, tenha pé no chão e guarda, porque você vai precisar. Ela sempre falou esse bagulho, eu guardei. Eu não tenho vício, mano, nada contra quem cheira, nada contra quem fuma, nada contra quem bebe. Cada um com seu cada um, Deus me deu minha vida e eu cuido dela, de vocês, cada um com seu cada um, tá ligado? Mas se a rapaziadinha menor de idade quiser abraçar um papo, se esquive de tudo isso, seja careta. A melhor coisa é ser careta. Voltando ao assunto. Minha mãe passou visão, blá, blá, blá. Eu fui e guardei meu dinheiro. Guardei 100 mil real e de trocadinho foi 533 real. Eles queriam lá, da tropa do Irmandadão lá, eles queriam 480 mil, depois queria 700 mil, e depois pediram 1 milhão, deram de louco, pagaram de louco, pediram 1 milhão. Aí, no desenrolar aqui, quem tava do lado dele viu que ele tava errado, aí pra não se comprometer com nenhum dos dois lados, chegamos num acordo de 200 mil real. 200 mil real, quem tava do meu lado era até o primo, meu advogado, que eu ainda também nem cheguei junto pra dar uma moral ao amigo, que o dinheiro do canal também ainda não caiu, por isso que eu também não tô conseguindo fazer um vídeo maneiro. Tô recebendo. Mas só trabalha bem se nós estiver recebendo. Porque o mandadão lá pagou vários bagulho, pagou os vestígios lá também do pagamento que foi feito, mas isso não vem ao caso. Aí foi o primo que tava me defendendo, junto com a dona Natália também, mano. Que veio lá da Viviane lá, a Viviane botou a dona Natália e também comprou meu barulho. Esse bagulho a dona Viviane, tipo assim, tem o mérito dela. Tem um errozinho ali, mas tem o mérito dela. Nós só tenho que agradecer que o bagulho é a gratidão. Erro todo mundo tem, mas o bagulho é a gratidão. Aí chegou um advogado lá do mandadão, né? O acordo 200 mil. Eu ia dar 100 e os outros 100 com a prestação de conta, tá ligado? Aí eu dei 100 mil chorando, que quem me levou foi o P. O P tá ligado? Que foi o dinheiro da minha vida, que eu juntei minha vida toda, tá ligado, mano? Tipo, que eu juntei o bagulho ali pra poder ter um bagulho lá na frente, que quando eu transferi pro maluco, eu transferi chorando pra caralho. E quem tá ligado, quando o bagulho do canal, fiquei 1 mês e meio na merda. Desculpa até a expressão, que na merda é uma palavra muito forte, mas fiquei o caco chorando pra caralho, tá ligado? Só os amigos sabem. Minha mãe, minha mulher, minhas irmãs, os meus fechamentos, até que eu não conhecia, que foi lá de solidariedade lá me ajudar, me abraçava, eu chorava igual neném. Minha mãe quando me abraçava então, e eu tava com a mente, pá, né? Vários amigos, ninguém é otário, tá entendendo o que eu tô falando? Trabalhando na minha mente, blá, 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 e minha mãe trabalhando na minha mente. E pode ter 1 milhão que eu só escuto minha coroa. Só escuto minha coroa, mano. Se vagabundo falar que eu tô errado e eu falar que eu tô certo,
Se eu tiver certo, eu tô certo. Mas se minha coroa falar que eu tô errado e eu tiver certo, deixa ela falando. Minha coroa, tá comigo nos meus melhores e piores momentos. Então, mano, aí fui, deu os 100 mil real ele. Pá. Foi aí que eu peguei o meu canal. Mas não é que o Felipe foi lá e pegou o meu canal, não, mano. Não. Tive que pagar. E o dinheiro meu, que eu juntei no bagulho. Sobrou 533 real na minha conta. Chorando pra caralho. Então, essa é a história. Eu tenho muito que agradecer o Felipe, mano. Que como é grandão, peixe grande, né? Bagulho de mídia, mas ainda é pá e ele é pá. Mas pulou no meu caô. O Whindersson Nunes também pulou no meu caô, que isso daí eu já conheço, já tenho mais um aconchego, meu fechamento. Mas tipo assim, rapaziada, não é questão de ingratidão. Porque de caô por caô também eu tenho um bagulho pra resolver com o mandadão na justiça também, que nossa audiência eu acho que é mês que vem ou no outro mês, que os 100 mil que falta eu pagar a ele, aí ele falou que veio juros, que eu ainda não paguei, mas também não chegou a prestação de conta. Então, rapaziada, não é questão que o amigo pegou, não. Ele foi mais uma voz que gritou ao meu favor, que tentou me ajudar, mas no caô, no papo reto, é esse bagulho. Eu paguei o meu bagulho, tá ligado, mano? Eu paguei o meu bagulho. Nem minha coroa eu deixei ela meter a mão no bolso. E graças a Deus que eu não deixei ela meter a mão no bolso, que o dinheiro que ela tava aí, ela me ajudou agora, que a mulher que também tava ali, nem empresariando, graças a Deus tava empresariando, mas tava na assessoria ali, geral tá ligado, vários posts que eu fiz marcando ela também, me roubou também, parece que tava no pacote do mandadão, mas graças a Deus a máscara sempre cai, que eu sou do papo reto, deixei fortão várias vezes, eu não vou falar que eu tirei da merda, que também eu não sou ninguém, mano, eu sou muito tranquilão na minha, não gosto de polêmica, mas enfim, minha coroa foi e me acudiu, me deu os 10 mil que eu tinha que pagar a outras pessoas, que era dívida da ladra, mas Deus tá no barco, tudo tá se resolvendo de pouquinho em pouquinho, mano. Bagulho de ingrato, mano, que você não tá falando nada, que, poxa, ele pegou seu canal. Não, ele foi mais uma voz que gritou por mim, mas quem pagou meu bagulho foi eu, porque eu sou sujeito homem, tá ligado, mano? Muita gente, se tivesse os 100 mil, e outras pessoas que apareceu vários pra tentar, não, te dou um pingalinho aqui, tá tranquilo. Não, mano. Já caí no laço de um sanguessuga, pra cair no outro, melhor eu pagar o bagulho, sustentar na costela e sempre levar na mente que os momentos bons vêm, junto com ele vem os momentos ruins, e que Deus tá no barco. E, mano, negão, mas tu é muito pá. Não, eu sou assim, sou sério, sou reto, sou direto, correto, luto pela minha família. Tem aqueles que gostam de mim, é nós. Tem aqueles que não gostam, é nós também. Não ligo. E já que já tô passando a visão aqui, que é difícil eu falar aqui esses bagulhos, mas já que eu tô falando, eu vi um vídeo lá, mano, de um bagulho que teve lá em São Paulo, um MC que eu até chamei ele no Instagram, que eu gostei da frase dele. O público conhece o MC, o artista. Quem tá ao redor conhece a pessoa, tá ligado, mano? E talvez muitos que vêem meu vídeo, se me conhecessem, não gostariam de mim. Porque eu sou sério, sou do papo reto, não gosto de papinho gostoso. Tenho 23 anos de vários bagulho que eu já fiz na vida. Canto minhas músicas de realidade que muitos não gostam, mas só é realidade pra quem vive aquilo ali. Pra quem não vive, acha que é baboseira, acha que é apologia. Então, mano, é assim... Eu tenho vários fãs. Uns gostam de um bagulho, outros gostam de outro bagulho, outros gostam de outro bagulho. Mas eu aprendi a respeitar, tá ligado? Eu aprendi a eu viver pra mim, não é viver pros outros. O que vão achar de mim? Não, mano, sabe por quê? Muitas das pessoas que vivem pros outros têm infeliz. E eu, graças a Deus, sou feliz. Que eu gosto de fazer meus vídeos, gosto de cantar minhas músicas. E falo com a polícia, falo com o bandido, que esse é o papo reto. Não tem caô, não tenho preconceito com ninguém. Não sou juiz pra julgar ninguém. É cada um que sou cada um. Eu não posso fazer o que os caras fazem. Mas é o mesmo cara que jogava bola comigo. É o mesmo cara que treinava comigo, lutava capoeira comigo. Quando o canto tá ali, vai tirar foto comigo então, mano. E o policial que protege nós no dia a dia. Então também não vou... eu não agarro bandeira nenhuma. Eu sou desse bagulho que Deus tá no barco. E esse é o papo reto, rapaziada. Acredita quem quiser, quem não quiser acreditar também, pega na manteiga.
eu não gosto de polêmica. Mas muita gente falando merda aí no Instagram, sem conhecer a história, né, mano? Muita rapaziada vem mandar um papo, papo reto, mas que o papo tá mais torto do que não sei o que. Então, é nóis. Sem muito papo, tô bolado, consigo nem dar um sorriso maneiro.